Bem, boa tarde a todos. Eu sou Ana Maria, servidora no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e faço parte da direção do Sindicef São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores Federais no Estado de São Paulo. Falando de sindicato, lembro a vocês que em tempos de pandemia, o Sindicef disponibilizou o atendimento remoto, divulgando telefones e e-mails para que todos os servidores possam receber o atendimento à distância, sem se exporem a risco algum. E, dessa forma, nós vamos adotando o procedimento preventivo, né, de isolamento social. Essa é a nossa segunda live, e nessa live nós queremos falar sobre, nós queremos falar sobre os ataques do governo ao funcionalismo e sobre a atuação jurídica do nosso sindicato. Para tanto, eu quero apresentar o Dr. César Rodolfo Sasso Lagnelli. Dr. César é advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito. Possui especialização em Direito Previdenciário, atuando no ramo de Direito Público e, em especial, Direito Administrativo. Pós-graduado pela USP em Direito do Trabalho, formado em Sociologia pela FESP São Paulo. Dr. César tem longa atuação na defesa de interesses dos trabalhadores, de forma geral, e dos servidores públicos em especial. Além de integrar o departamento jurídico do Sindicef São Paulo, também atua no Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, no Sindicato dos Metroviários de São Paulo e na IBGE, São Paulo, Associação dos Servidores do IBGE no Estado de São Paulo. Boa tarde, doutor César. Em nome da direção, eu agradeço por aceitar o nosso convite e doar parte do seu tempo e tão preciosas informações. Bem, antes de falarmos sobre os ataques do governo, doutor César, poderia falar um pouco sobre como tem sido a atuação do departamento jurídico nesses tempos de pandemia e sobre o que foi feito para assegurar que os servidores pudessem ficar em casa? Então, Ana, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. A gente fez uma tentativa semana passada, problema técnico, não conseguimos, né? Mas agora estamos firme e forte. Prazer falar contigo, falar com os trabalhadores que estão nos assistindo, mandar um forte abraço para todos os trabalhadores e para os trabalhadores do sindicato lá que também estão atuando enfim, trabalhando no sindicato ainda que remotamente, à distância, estão mantendo lá os serviços de atendimento. Mandar um forte abraço para todos eles lá, não só do jurídico, mas de todo o pessoal do atendimento lá, do cadastro e tudo mais. Bom, como você falou, Ana, a gente do jurídico, o sindicato está fechado, a gente tem os nossos canais aí de comunicação com a categoria, pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, e o jurídico, desde que o sindicato fechou o atendimento ali presencial, ele não deixou de atender. A gente está fazendo um atendimento diário, fazendo as petições todos os dias, fazendo todos os atendimentos que são necessários, e a gente até fez um levantamento, viu, Ana? Do dia 16, 17, 18 de março, quando começou lá, a gente começou a limitar um pouco mais ali as nossas atividades presenciais, a gente fez um levantamento da quantidade de trabalho que a gente desempenhou lá no jurídico. E olha, tem uns números bem interessantes aqui. De lá para cá, né, em coisa aí de um mês e meio, a gente fez 51 requerimentos de medidas preventivas, 53 requerimentos de notificação em relação ao coronavírus, mais alguns outros requerimentos de situações específicas de cada ordem. A gente recebeu 86 intimações, agora desse período, né, em um mês e meio, a gente recebeu 86 intimações judiciais, fizemos 205 atendimentos,
ou por telefone, ou por e-mail, e a gente cumpriu em torno de 55 petições, caminhamos em torno, além daquelas outras, em torno de 55 petições judiciais. Então, o jurídico que, assim, o jurídico nada mais é do que um braço do sindicato, né? Então, o sindicato está aí para lutar pelos trabalhadores, por condições melhores, mais adequadas de salário, por condições dignas de trabalho, e o jurídico nada mais é do que um sindicato que auxilia nessa luta. E durante esse período a gente conseguiu manter o atendimento, conseguiu manter a estrutura para poder bem atender o filiado, para bem atender a categoria. Olha, queria ainda falar duas coisinhas ainda sobre o atendimento. Sim. A gente, nos últimos meses, a gente participou de várias assembleias, várias reuniões, e a gente teve, vou falar algumas cidades que a gente teve conversando com a categoria: Ribeirão Preto, Guarujá, Santos, Pirassununga, São José dos Campos, Campinas, São Carlos, Bauru, Sorocaba, Lins, Marília, Araçatuba, Barretos, São José do Rio Preto, Franca, e também as atividades aqui na capital. E agora, nessa semana, isso foram todas as atividades presenciais que foram realizadas até o início da quarentena. E agora, nessa semana, a gente participa de uma rodada de inúmeras assembleias virtuais nos mais variados órgãos aí. Elas começam amanhã, vão até sexta-feira. Todo o itinerário aí das assembleias virtuais, elas estão lá no site. A gente convida todos os trabalhadores que quiserem participar, né, cada um da sua unidade ali, que possa participar. O jurídico vai entrar em todas elas. Basicamente é isso, viu, Ana, de atuação muito nossa nisso aí. Quer dizer, apesar da pandemia, os ataques são grandes e o jurídico trabalhando mais do que nunca. Imagino o que seria nós não podemos contar com o auxílio, com esse braço forte aí do sindicato. Obrigada. Eu quero desejar boas-vindas aos todos que estão chegando, que nos acompanhando. É muito bom tê-los conosco. Bom, entrando um pouco na questão dos ataques, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que mudou com as reformas e as medidas aprovadas pelo governo, que não foram poucas, né, Dr. César? E sobre como o departamento atuou junto aos servidores. Tá. Bom, Ana, eu vou falar uma coisa para você. Lamentavelmente, a gente acaba tendo uma impressão de que a pandemia, ela está sendo utilizada para atacar direito dos trabalhadores, tanto os trabalhadores seletistas como os trabalhadores do serviço público, né? E que os ataques começaram agora, mas a gente for resgatar, a gente vai entender que os ataques ao serviço público, eles vêm sendo realizados já há um bom tempo. E eu não vou resgatar um histórico muito antigo, porque senão daria assim, uma live de umas 4, 5 horas, mais ou menos, porque lamentavelmente o servidor público ele vem sendo sistematicamente colocado como o grande algoz do orçamento público, como se o servidor público estivesse lá simplesmente para receber o seu salário e não fizesse nada além de receber o seu salário. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que imaginar quando a gente pensa em serviço público e quando pensa no servidor público é que não existe serviço público sem servidor público. Né? Vamos falar do IPEM, vamos falar dos ministérios, o Ministério da Saúde agora que está sendo cada vez mais demandado. Não existe serviço público sem um servidor lá de carne e osso que desempenha aquela atribuição no final. E toda a lógica nossa de defesa da categoria é da defesa da categoria, mas a defesa de um serviço público qualificado e valorizado, que somente dessa maneira que vai poder prestar um serviço público de qualidade. O ataque ao servidor público, isso eu sempre costumo dizer, que o ataque ao servidor público nada mais é do que o ataque ao serviço público. Esse é o primeiro ponto. E se a gente for resgatar 6 meses, 8 meses para trás, o que a gente vai ver? A gente não estava no período da pandemia, né? A pandemia ela é declarada agora no começo do ano 2020, e a gente já tinha medidas adotadas pelo Congresso, pelo Poder Executivo, que atacavam os servidores e os direitos dos servidores. Talvez da central, que está valendo desde 13 de novembro do ano passado, que é a reforma da Previdência. Aliás, eu estive no IPEM pelo menos umas 5 ou 6 vezes para falar de reforma da Previdência. Né? Mas não foi só no IPEM, eu acho que a gente fez de atividades de reforma da Previdência, eu acho que foi cerca de 30 ou 40 atividades, que a gente explicava, a gente debatia e tudo mais. Qual foi o principal enfoque, então, da chamada reforma da Previdência, que de reforma não tem nada, né, do ataque à Previdência? Que atacou
os trabalhadores do regime geral e os trabalhadores do regime próprio. Ele tem, vamos dizer assim, uma vertente central, são 4 eixos. É o seguinte: tudo isso que eles transformaram a Previdência do que era antes para agora, ele vai exigir necessariamente dos servidores, para se aposentar, para obter o benefício, mais tempo de contribuição, mais idade, vai exigir que o servidor recolha mais contribuição previdenciária, ou seja, ele vai tirar mais salário do servidor e vai devolver um benefício menor. Isso já está válido. Então, assim, quando a gente vai falar, eu pretendo falar aqui ainda sobre os ataques que estão acontecendo agora e que estão sendo justificados por conta da crise do coronavírus, mas a gente não pode perder de vista que, para além desses ataques que estão acontecendo agora, a gente já vem enfrentando ataques que já foram solidificados. Sim. Então vamos pegar a reforma da Previdência. O papel central da reforma da Previdência é diminuir o salário do trabalhador. E aí, quando a gente fala de que já está em vigência desde o dia 13 de novembro, e fala, olha, Ana, você que poderia se aposentar, sei lá, daqui 3 anos, você só vai se aposentar daqui 6. Por mais que você sinta isso, por mais que isso te cause uma agonia enorme, a gente às vezes tem a impressão de que não é um ataque imediato. É uma coisa que ia acontecer dali a um tempo e vai acontecer posteriormente. Não que isso não, a gente deva deixar isso de lado, em hipótese alguma, evidente. Mas eu estou falando que existe um ataque que já está acontecendo, que é independente de coronavírus, que é a contribuição previdenciária, que foi reajustada pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência emenda 103. Tem uma tabelinha, que é o primeiro slide que a gente tem, que o Vinícius deve estar colocando aí para vocês, que é essa tabela das alíquotas da contribuição previdenciária. O que acontece? Essa faixa, então vocês estão vendo aí agora, se eu não me engano, vocês estão vendo aí a faixa salarial e as alíquotas que foram sofrendo modificação. Então, se vocês acompanharem ali a faixa média ali dos trabalhadores do serviço público, o que acontece? Ele vai deixar de recolher 11% para recolher de 11,68% a 12,89%, podendo chegar ali a 14%, por conta das alíquotas progressivas. O que significa isso na prática? Na prática, quando eu aumento a alíquota da contribuição previdenciária, esse aumento da alíquota quer dizer que o Estado vai lá garfar uma parte do seu salário mais do que aquilo que ele garfava anteriormente. Então, se a gente pegar lá uma média salarial ali da alíquota de 11%, 12% a 14%, o servidor vai perder em média R$200 a R$300 mês. O que significa que ele está perdendo R$3.000 ano. E olha que triste isso. Ele está tendo que pagar a mais daquilo que ele pagava. R$3.000 por ano, para receber um benefício menor e para que lhe seja exigido mais idade e mais tempo de contribuição. Isso está acontecendo agora, já, desde março de 2020 já está acontecendo. E isso não foi motivado por conta de pandemia nenhuma, foi motivado porque o Paulo Guedes tem um plano, e o plano dele é desidratar ao máximo o serviço público, porque ele compreende que o serviço público deve ser desidratado. Um tipo de serviço público, ou outros tipos de serviço público, como, por exemplo, segurança pública, a gente percebe que ele sempre tende a defender a segurança pública, porque eu sempre falo, né, tem que ter alguém para bater na gente, né, porque a gente vai para as ruas, né, hoje não, mas a gente está se movimentando, se mobilizando contra isso. E olha, Ana, tem um detalhe na contribuição previdenciária, 2 detalhes que eu queria ainda destacar aqui para tentar fechar um pouco desse ponto do primeiro ataque, que é a reforma da Previdência. Contribuição previdenciária. Então, a gente tem um aumento da contribuição previdenciária para os servidores ativos e inativos, nesses percentuais que estavam na tela. Só que tem um porém, uma questão que ainda dá mais dramaticidade, que é, os aposentados por invalidez. Os aposentados por invalidez, eles tinham um limite maior de isenção. Porque quem é aposentado continua contribuindo só com aquilo que excedia da remuneração dele, que excedia o teto do regime geral de previdência, que hoje é R$6.000. Então, se ele recebia, sei lá, R$7.000, ele contribuía sobre R$1.000.
O aposentado por invalidez, ele tinha o dobro dessa isenção. Então, ele só iria contribuir se ele recebesse mais do que hoje seria 12 mil reais, que é o dobro do teto do regime geral de previdência. O que o governo Bolsonaro e o Congresso fizeram? Eles acabaram com esse dobro do limite e os aposentados por invalidez, que contribuíam, somente aqueles que recebiam mais que 12 mil, hoje, qualquer aposentado por invalidez que receba mais do que 6 mil reais está contribuindo com a Previdência, e ele não vai receber nada de volta, porque ele já aposentou, ele não tem direito a uma segunda aposentadoria, né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, a gente tem o aumento, que é para todo mundo, que já está tirando uma parte substancial do salário. A gente tem o problema dos servidores aposentados por invalidez, e tem um outro problema, que é o seguinte, foi aprovada, a emenda 103, ela foi aprovada com um detalhezinho terrível, que é o seguinte: se ficar comprovado que o regime próprio, que é o nosso regime, o regime dos servidores, ele é deficitário, além de todas essas contribuições que estão incidindo agora, vai ser possibilitado o governo instituir contribuições extraordinárias, mediante uma lei. Ele nem precisa passar pela reformar a Constituição. Ele basta uma lei que ele vai instituir, para além desses percentuais todos que eu estou falando para vocês, ele vai instituir ainda um outro percentual, um percentual adicional. Uhum. E assim, o regime, ele não foi feito para ser superavitário, porque regime próprio de previdência não é um regime atuarial, é um regime de política de pessoal, é aquilo que a gente estava falando da questão da valorização do serviço público. Não tem serviço público bom sem servidor público valorizado. Sim. E isso era parte do programa. É parte do processo de você ter um serviço público valorizado, efetivo, que o servidor público tem um mínimo de dignidade, por exemplo, na sua composição remuneratória e na sua composição de aposentadoria. Então, esse é o primeiro ataque, Ana, que já está sendo aplicado agora. Então, a gente já está, desde o dia 13 de novembro, com a nova Previdência. Essa nova Previdência, a partir de março, por conta da lei, ele só podia aplicar essas novas alíquotas depois de 90 dias. A partir de março, todo mundo está perdendo parte do dinheiro. Como que a gente está trabalhando com isso, né? Então, assim, já tem ações já estão tramitando. Então, são aquelas famosas ações ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que quem pode impetrar são entidades de âmbito nacional. Então, como nós temos representação estadual, a gente está acompanhando essas ADIs, esses processos lá no STF. São 4, tá? A primeira ação trata da contribuição previdenciária, vamos dizer assim, essa contribuição geral, né, que aumentou em média de 11% para 14%, que eu expliquei aqui para vocês. A segunda é dos aposentados por invalidez, que aumentou a base de cálculo. A terceira ação, ela está disputando, ela considera inconstitucional as regras de transição, que é aquilo que eu falei, que até 13 de novembro do ano passado, na vigência da legislação anterior, a gente tinha uma regra, inclusive uma regra de transição, que falava o seguinte: olha, se você cumprir tais e tais requisitos, você se aposenta. Então você tinha entrado no jogo imaginando que se você cumprisse aqueles requisitos, você se aposentaria. E aí, no meio do jogo, de repente, mudou a regra. Então, essa mudança de regra, a gente entende que fere diversos princípios da Constituição, como o direito adquirido, a segurança jurídica, e tem a ADI, a Ação Direta de Constitucionalidade, que está discutindo isso. E uma última ADI, que são 4, então, estamos discutindo as regras de transição, estão sendo discutidas as regras de transição, e uma última, que ela previu a anulação de aposentadorias que foram concedidas, aposentadorias concedidas no regime próprio, ou seja, do servidor, mas concedida com base de tempo de serviço do regime geral, em que não teve contribuição previdenciária, sei lá, os aprendizes e tudo mais. Aí o governo vem e aplica na emenda 103, fala que aquelas aposentadorias antigas estão, em tese, todas anuladas de imediato. Isso é uma loucura. Isso não existe. Isso é você violar todos os preceitos mais que a Constituição nos traz. Ainda a gente não teve notícia de que alguma administração tivesse aplicado isso e cancelado uma aposentadoria com base de tempo de serviço do regime geral que não teve contribuição. Mas mesmo assim tem lá a ADI e a gente está acompanhando. Então, os números das ADIs é a 6254, 6255,
6256 e 6271, tá? Esse é um ponto que eu queria falar quando você pergunta assim, olha, quais são os ataques do governo? O primeiro ataque é esse, é a reforma da Previdência, que já está válida, que já está todo mundo com prejuízo por conta disso. O segundo ponto que eu queria tratar e isso tudo, olha, Ana, esse ponto, então, primeiro ataque, reforma da Previdência. Segundo, ainda não está aprovado, mas foi apresentado no ano passado aquela proposta do Plano Mais Brasil. Não sei se eu já, pelo Sindicef, a gente também já fez algumas atividades para explicar o que é o Plano Mais Brasil. Eu não vou descer a minúcia, mas o que eu queria explicar para vocês? Isso é um plano que, em tese, é do governo, mas foi capturado pelo Senado. E o Senado que subscreveu esses planos. É um plano do Paulo Guedes capturado pelo Senado, que fala o seguinte: se o Estado está em crise fiscal, e ele conceitua o que é crise fiscal, e ele conceitua de uma forma que a gente já está em crise fiscal, o ano passado a gente já estava em crise fiscal, ele fala o seguinte: eu vou cortar 1/4 do salário dos servidores. Então, qual que era a justificativa para esses ataques? Era não ter orçamento. Olha, estamos com aperto de contas aí, tá, o orçamento tá difícil. A gente sabe que não é exatamente isso. Lá no final eu vou tentar falar um pouquinho também sobre isso. Sim. E aí ele foi atacando, ele foi tirando o direito de servidor, independente de pandemia. E aí veio a pandemia. Então, assim, o argumento, a justificativa é exatamente a mesma. Problema orçamentário. Então, por problema orçamentário, ele foi tirando o direito de servidor. Ou pretendendo tirar direito do servidor, as PECs, ainda o Plano Mais Brasil, que prevê o servidor perder 1/4 do seu salário, ainda não foi votada. Mas ela estava em regime lá de urgência para ser votada. E aí veio a pandemia. O que eles fizeram mais uma vez? Utilizaram o argumento de corte de gastos, o argumento de queda de arrecadação para fazer modificações na legislação. E quais foram essas modificações? Aqui eu quero falar de duas modificações que foram feitas. Tá? Primeira, PLP 39. Vocês devem ter ouvido falar porque foi aprovado na quinta-feira passada. Foi aprovado há 4, 5 dias. O que é esse PLP 39? Nada mais é do que um projeto de lei complementar que altera a lei de responsabilidade fiscal. E olha, Ana, que interessante. Essa lei, esse projeto, ele começou a tramitar em 2019. Aí você fala, pô, mas se começou a tramitar em 2019, não pode ter sido por conta do coronavírus, porque o coronavírus só apareceu agora. O que eles fizeram? Eles pegaram lá o PLP 149, que era o chamado Plano Mansueto, todo mundo fala do tal do Plano Mansueto, que falava o seguinte: olha, os estados e municípios estão com dívidas quase que impagáveis com a União, então vamos fazer um plano para recuperar estado e município. Então, a gente recupera estado e município e a gente vai pegar uma contrapartida desse estado e município. Qual que era a contrapartida? Os estados e municípios tinham que privatizar suas estatais e tinham que retirar direito dos servidores estaduais e municipais. Eles tinham que adaptar o regime jurídico dos servidores estaduais e municipais ao regime jurídico da União. Então, se, por exemplo, no estado de São Paulo tinha licença-prêmio e não tem mais, eles tinham que cortar. Então, veja, é o mesmo argumento utilizado para tirar direito do servidor, mais uma vez. E aí, nesse meio tempo, eles pegaram esse plano que já estava avançado, voltou, ele virou o PL 39. O que é o PLP 39? É o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O que ele prevê, basicamente? Transfere renda da União para os estados e municípios, 60 bilhões. A União pega 60 bilhões e dá para os estados e municípios para investir em saúde, em leito, porque o estado e o município perdeu a arrecadação por conta do fechamento de comércio, aquela coisa toda. Segundo, ele suspende o pagamento das dívidas dos estados e dos municípios com a União. Terceiro, ele libera todos os entes da federação, inclusive a União, de uma série de obrigações que tinha na lei de responsabilidade fiscal. Quarto, ele permite que estados suspendam dívidas com instituições financeiras privadas. E estabelece que as novas dívidas de Estado e município, a União vai ser um tipo de fiadora. Olha, você pega esse plano, Ana, você fala, olha, a União está dando 60 bilhões para o Estado e município para, sei lá, comprar EPI, comprar respirador, ótimo. Ó, vamos afastar aqueles entraves da responsabilidade fiscal para ter mais investimento. Em tese está mais ou menos tudo, mais ou menos ok. Qual que é o problema? É que
a lei exige uma contrapartida. Sabe qual que é a contrapartida? Adivinha? Tirar direitos de servidor. Basicamente é o seguinte, determinar o congelamento salarial do serviço público, na esfera estadual, municipal e na federal. Então, assim, não sei se você está entendendo, a gente tem um problema sério de saúde pública, a União, o Congresso vota um projeto para a União salvar, vamos dizer assim, Estado e município com 60 bilhões de reais, que é uma miséria, mas enfim. E em contrapartida ele fala, vocês aí, Estado, município e a União, para a gente fazer tudo isso, a gente vai ter que tirar direito do servidor. A contrapartida é o direito do servidor público. E quais são os problemas? Para a gente falar disso, quais são os problemas do PLP 39? Que já foi aprovado, está aguardando sanção do presidente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sanção do presidente. Primeiro, essa ajuda a Estado e município e essa liberação das amarras da lei de responsabilidade fiscal, elas têm vigência até 31 de dezembro de 2020. Então, essa ajuda vai até 31 de dezembro de 2020, desse ano, acaba nesse ano. O congelamento salarial e todas as medidas que impactam o salário do servidor, em termos de congelamento, vai até dia 31 de dezembro de 2021. Então, eles exigem uma contrapartida que vai além do próprio benefício que eles estão prevendo para os estados e municípios na lei. Isso é um negócio maluco. O segundo problema é aquilo que eu já falei, que é o congelamento salarial. Então, aí você pega o artigo 8º lá do PLP 39, ele vai falar o seguinte, na hipótese aqui, né, de que trata lá o artigo, União, Estado, Distrito Federal e município estão proibidos, até dia 31 de dezembro de 2021, de 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. 2. Criar cargo, emprego ou função. Não pode criar. 3. Não pode alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Então, aqueles planos de cargos e salários, esquece. 4. Não pode admitir ou contratar pessoal. A qualquer título, só pode admitir e contratar pessoal se você substituir por alguém que saia fora do serviço público, ou que não deixe, ou que eventualmente venha a falecer e não deixe pensionista. Tá entendendo? 5. Está proibido de realizar concurso público. 6. Está proibido de criar ou majorar auxílios, vantagens, que são aquelas verbas indenizatórias, auxílio de saúde, transporte, alimentação, auxílio pré-escolar, tudo. E tem um item lá, que é um item que eu quero parar para falar um pouquinho sobre ele, que que ele fala o seguinte, que não pode, durante esse período, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2021, esse tempo não poderá ser contado para fins de período aquisitivo para concessão de alguns benefícios que são decorrentes do exercício da função. Aí eu vou pedir para colocar o slide 2. Vocês estão vendo aí o slide 2, né? O slide 2 o slide 2 é o... Isso, o artigo. Tem... Isso, o slide 2, ele vai falar o seguinte aí pra gente. O slide 1, desculpa, o slide 1. Isso, o slide 1, ele fala lá, o artigo 8º, correto? Vejam lá, o texto final, né? Como ficou? Até dia 31 de dezembro de 2021, o servidor não vai poder contar esse tempo como período aquisitivo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumente a despesa com o pessoal, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício de aposentadoria e quaisquer fins. Então, para além da gente ter um congelamento salarial, que é não ter a revisão geral de remuneração, aquela que a gente quase nunca tem, nos últimos 20 anos a gente teve uma em 2002 e uma em 2003, que é o artigo 37, inciso 10 da Constituição. Ele está falando ali
que qualquer outro mecanismo que te gere algum aumento de salário, por conta da passagem de tempo, você não vai poder receber. Qual foi a primeira preocupação? A progressão salarial também vai estar congelada. Então, a maior parte, a esmagadora maioria das carreiras do serviço público, elas estão organizadas em classes e padrões. Você começa lá no 1, vai para o 2, vai para o 3, aí passa para outra classe, vai para até o final da classe especial. E essa dinâmica, ela pressupõe a passagem de tempo com uma avaliação. Então, assim, olha, do 1 para o 2 eu preciso, sei lá, de 12 ou 18 meses mais avaliação. A primeira preocupação que a gente teve foi que essa progressão, ela poderia sofrer algum prejuízo. E se a gente analisar a primeira versão do texto, a gente vai ter quase certeza absoluta, quase não, a gente vai ter certeza absoluta de que a versão inicial do texto proibia, veja lá, o primeiro relatório, proibia promoções, progressões, incorporações e permanência. Depois de muita disputa lá dentro do Senado, eles foram modificando o inciso 9º do artigo 8º para ficar esse texto final em que hoje, nesse momento, a gente interpreta que não há prejuízo para as progressões. Até porque ele fala, se a gente for analisar com bastante calma, quando ele joga essa proibição, o que ele está indicando nessa proibição? Que são só aqueles direitos que se adquirem pela simples passagem do tempo. Então, por exemplo, anuênio, que nem existe mais no serviço público, mas anuênio, só precisava esperar um ano, aí eu recebi o anuênio, correto? Agora, a progressão, basta eu esperar 12 ou 18 meses para conseguir? Não, eu preciso ter uma avaliação. Então, a nossa interpretação agora, de momento, é que esse artigo 8º, por mais que ele tenha congelado uma série de benefícios e congelado o salário, pelo menos ele não proibiu a progressão. Só que, vejam, e aí eu passo para o terceiro problema do PLP 39, porque eu falei que tinha 3 problemas graves. O primeiro é que ele ia além. O segundo é que ele congela salário. O terceiro, que eu acho que é o pior, é a impossibilidade de você discutir plano de cargos e salários a serem implementadas num outro mandato presidencial. Vou explicar. O artigo 7º, agora eu estou mudando de artigo, o artigo 7º do PLP 39, ele vai falar o seguinte, que é nulo de pleno direito qualquer ato que resulte aumento de despesa de pessoal e preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato de qualquer um dos poderes. E também é nulo qualquer aumento que seja aprovado 6 meses antes do final do mandato do presidente. Certo. Essa é uma alteração permanente. Ela não é válida só até 31 de dezembro de 2021. Eles aproveitaram esse momento de pandemia, pegaram um texto num PLP lá de 2019, transformaram para dar ajuda aos estados e aproveitaram a ajuda aos estados e a situação de pandemia para transformar permanentemente a lei de responsabilidade fiscal para impedir qualquer plano de cargos e salários que a lei preveja parcelas a serem implementadas num outro mandato. O que significa que, se a gente negociar, por exemplo, no final do mandato agora desse governo, qualquer parcela a ser implementada no mandato seguinte, essa lei não vai ter validade. Essa lei ou esse ato não vai ter validade. Então, assim, a gente vai ter... E como não pode ser aprovado com 6 meses de antecedência até o final do mandato, a gente, em tese, teria só 3 anos e meio para apresentar a reivindicação, negociar, se transformar em anteprojeto de lei, se transformar num projeto de lei, ser aprovado, sancionado e implementado em 3 anos e meio. O que significa que, possivelmente, a gente não vai conseguir aprovar esse tipo de modificação. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei a Lei 11.784, que é aquela lei que altera um monte de categorias, que muda o plano de cargos e salários de, sei lá, dezenas de categorias, e ela foi, embora ela tenha sido aprovada em há 2 anos do final do segundo mandato do Lula, ela previa a última parcela para o primeiro ano da Dilma. Essa lei, por exemplo, se já tivesse válida
essa norma que eu falei agora, esse plano de cargos e salários da Lei 11.784 estava invalidado. E essa Lei 11.784 ela alterou para os servidores do INCRA, para os servidores do IPEM, do PGPE, do Ministério do Trabalho, da Saúde, ela alterou praticamente quase todas as categorias do funcionalismo, né? Na minha avaliação, o artigo 8º, que transforma permanentemente a lei de responsabilidade fiscal para criar esses obstáculos, é a pior situação possível. É até pior que congelar. É difícil você ficar fazendo... você ficar escalando, né? Fazendo um escalonamento do que é pior nessa lei. Mas essa é muito... Ela vai engessar muito a nossa capacidade de articulação política para poder fazer aprovar os planos de cargos e salários. E por que a gente luta tanto por plano de cargo e salário? Porque o governo não dá a revisão geral do INEM, tem que ficar lutando por plano de cargo e salários. Para fechar, Ana, para falar de ataque do governo, a gente, lamentavelmente, para falar de ataque, a gente podia ficar bastante tempo, né? Esse PLP, um detalhe antes, esse PLP também ele aprovou uma questão do concurso público, eventuais concursos públicos que estavam em andamento, eles ficam com prazo suspenso, enquanto... até dia 31 de dezembro de 2020, eles ficam com prazo suspenso e depois voltam a correr. Tá? E qual que é um outro ataque muito ruim que aconteceu por conta da pandemia? Foi a Instrução Normativa 28, que ela altera uma série de critérios de pagamento daqueles adicionais chamados adicionais ocupacionais, adicional de condição. Sim. Então, para quem está em teletrabalho, então o movimento de tirar o servidor lá da unidade e colocar em casa para trabalhar, que é um problema também, a gente pode depois falar disso, mas para quem está em teletrabalho, perdeu o auxílio de transporte, o adicional noturno, a insalubridade, a periculosidade, o adicional de radiação ionizante, raio-x, hora extra, também teve o problema das horas extras, né? Das férias, e isso tudo, a gente está acompanhando algumas ações que estão discutindo isso, o judiciário não está fácil, a gente tem acompanhado 2, 3, 4, 5 ações que já foram ajuizadas pelo Brasil, não tiveram ainda decisões favoráveis, e a gente está acompanhando para ver qual que é o melhor momento para a gente poder tentar combater essa Instrução Normativa 28, tá? Se eu pudesse, em, 30 minutos que eu falei, fazer um panorama geral dos ataques, eu destacaria esses pontos, Ana. Entendi, César. Nossa, eu entendo também o porquê vocês, nesse curto período aí de quarentena, tiveram tanta atividade, né? Nós temos um grupo muito bem empenhado em atacar o funcionalismo, um grupo maquiavélico. Então, num terceiro momento, eu ia pedir que você falasse justamente sobre o congelamento salarial, que você já introduziu. Então, eu pediria, César, para você dizer, você tem ido nas suas palestras, aí falado bastante sobre o orçamento da União. A gente pergunta se o governo não tinha de onde tirar esse dinheiro, né? Se não haveria outra alternativa que não sacrificar o funcionalismo. Então, essa pergunta, assim, eu acho que ela é central. Basicamente, está falando o seguinte, olha, o governo está tomando todas essas medidas, já tinha tomado, mas está usando a crise do coronavírus para impor mais derrota, para impor mais dificuldade para a gente. Então, ele fala, olha, vou dar 60 bilhões lá para os estados e para os municípios, e em contrapartida, vocês vão ficar sem direito. Não tinha como ele adotar outra estratégia para isso, né? Assim, eu vou tentar fazer assim um resumo, porque a situação que a gente está vivendo hoje, e não estou falando da situação sanitária, situação de saúde, estou falando da situação em termos de retrocesso social que nós viemos enfrentando. A gente não está enfrentando esse retrocesso social por conta da crise do coronavírus. Isso vai se intensificar com o coronavírus. Mas a gente já vinha de um retrocesso social bem pesado dos anos anteriores. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu também gosto de destacar esses números. A gente já está, antes do coronavírus, a gente estava com 13 milhões e meio
de pessoas que estavam sobrevivendo na miséria. E sobreviver na miséria é sobreviver com R$145 mês, tá? Pra vocês terem ideia do que é miséria. A gente tinha 13 milhões e meio até o final do ano passado. De 2014 até o final de 2019, 4 bilhões e meio atingiram o nível da extrema pobreza no Brasil. O desemprego estava altíssimo, é um desemprego estrutural, atingindo 12, 13 milhões de pessoas. Daqui a 3, 4 meses isso vai estar muito pior. O desemprego nos Estados Unidos ele atingiu o mesmo nível de 1932, que é o nível lá da quebra da Bolsa de 29. Você imagina aqui no Brasil o que não vai ser. E aí tem um dado terrível, que é o seguinte, antes da crise do coronavírus, 34 milhões de pessoas não tinham acesso à água tratada, e 100 milhões estavam sem serviço de coleta de esgoto. Aí quando a gente falou o seguinte, olha, para você não pegar o coronavírus, você tem que lavar as mãos com água e sabão. A pessoa nem água tem para lavar a mão. Então, assim, a gente já vinha numa situação social terrível, periclitante. E qual foi sendo a resposta do Estado para isso? Porque, assim, o que eu estou falando até agora é cada vez menos Estado. Então, tem gente entrando na miséria, tem gente sem saneamento básico, é cada vez menos Estado na vida das pessoas, né? E qual que foi sendo a resposta do Estado para isso? Foi o Estado se tirando desse jogo, saindo desse jogo cada vez mais. Então, assim, o que o Estado aprovou nos últimos tempos? A emenda do teto dos gastos. Ana, eles aprovaram isso em 2016. O Sincef também fez muita atividade sobre isso, fez campanha, fez greve contra a emenda do teto dos gastos. Sabe o que aconteceu? Porque o teto eu tenho um teto, eu não posso gastar mais no orçamento dos gastos primários, o que é para os bancos. Sabe o que aconteceu ano passado? A saúde perdeu 9 bilhões de reais por causa do teto dos gastos. Aí você fala, perdemos 9 bilhões de reais na saúde nesse momento. Só para a gente ter uma ideia do nível de indigência social que a gente está. De 2014 para cá, de 14,9% dos lares que recebeu o Bolsa Família, agora só tem 13,7%. Então, cada vez você tem menos Estado. Aí, junto com isso, você tem a reforma da Previdência, você tem o Plano Mais Brasil, né? E aí, você tem esse histórico todo, e cada vez o Estado, tirando cada vez mais condição do trabalhador, vem a pior crise sanitária do século. E o que hoje os cientistas falam? Olha, diante dessa crise da pandemia, você não tem vacina, você não tem tratamento. O único tratamento, a única vacina que você tem é ficar em casa. Ou seja, a renda. Qual que é a resposta que o governo dá para isso? Para os trabalhadores do regime geral, os trabalhadores seletistas. A MP 927 e a MP 936. Ana, a MP 927, ela previa que o empregador, que o patrão, podia suspender o contrato de trabalho dos trabalhadores por 4 meses sem pagar nada. Qual que era o sinal que o governo estava falando? Você vai morrer ou da pandemia ou de fome, porque eu tô fora. E aí pegou muito mal isso, aí ele inventou a MP 936, que falava o seguinte, até 70% do seu salário, ou poder suspender o seu salário por 2 meses, você vai receber uma parte do seguro-desemprego. Para as pessoas desassistidas, o Guedes, Ana, você deve se recordar disso, ele ofereceu uma parcela única de R$200. Uhum. R$200, eu imagino que não paga nem o par de meias que ele estava usando no dia que ele ofereceu os R$200. E aí aquilo pegou tão mal, e aí o Congresso foi lá e trabalhou para parcelas de R$600 para as pessoas desassistidas. Para os servidores, o que veio? A Instrução Normativa 28 e o PLP do congelamento salarial. E o PLP do congelamento salarial, que eu acabei de explicar, é uma contrapartida. Agora, olha que interessante. Ele exige contrapartida da gente, né? Aí eu vou pedir pro Vinícius colocar o terceiro slide nosso para falar um pouquinho de contrapartidas, né? Olha que interessante. Vinícius, está na tela aí? Ativos da PEC? Legal. Então, olha que interessante. Ana, Sim. você não sei, a gente acompanhou mais ou menos de perto, junto com o PLP 39, que foi aprovado lá na quinta-feira, foi aprovado também a emenda 10, a proposta de emenda 10, que virou emenda 106, que é aquele chamado orçamento de guerra. Basicamente é o seguinte, olha, eu tenho um orçamento público aqui, dos gastos correntes, e eu vou fazer um orçamento específico para combater o Covid-19.
Só que eles enfiaram lá no artigo 7º da emenda 106, já foi promulgada, já está válida, que o Banco Central vai poder comprar de bancos privados os títulos podres desses bancos privados. Esses bancos têm lá há 10, 15 anos títulos que não servem para porcaria nenhuma, eles vão empurrar tudo isso no Banco Central. E o Banco Central vai gastar, olha lá, isso aqui é notícia dada pelo próprio Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, né, que é o filho do Roberto Campos, né, é um negócio terrível, né, parece monarquia mesmo, né, porque o Roberto Campos foi... e o próprio presidente do Banco Central falou que essa emenda, esse artiguinho aí que eles enfiaram de contrabando na PEC do orçamento de guerra, ele vai permitir que o Banco Central empurre do nosso dinheiro para os bancos privados R$1 trilhão. R$1 trilhão. Sabe qual que é a contrapartida? O que eles estão exigindo do banco? Nada. O banco vai empurrar os títulos podres para nós e nós que vamos pagar R$1 trilhão. Aí tem um outro slide, o penúltimo slide do Banco Central. Isso que eu falei agora da emenda 10, da PEC 10, da emenda 106, isso aconteceu quinta-feira. E agora o Banco Central já vai jogar R$1 trilhão na conta dos bancos privados. Sabe o que aconteceu no dia 24 de março? 3 dias depois que foi decretada o estado de calamidade, o Banco Central autorizou R$1,2 trilhão de injeção nos bancos privados para aumentar a liquidez. Aí, se a gente for para o último slide, você vai ver o que eles explicam para quê. Ele fala o seguinte, olha, o Banco Central lançou um conjunto de medidas que aumentará a liquidez do sistema financeiro em 1,2 trilhão. Como que ele fez isso? Liberou os bancos de pagar um monte de taxa que eles tinham que pagar. Os bancos ficaram para si com 2,2 trilhão de reais. E veja, esse 1,2 trilhão, eles demoraram, depois do estado de calamidade, 3 dias para liberar para os bancos. Os pobres coitados dos desassistidos, eles estão morrendo nas filas dos bancos para conseguir resgatar R$600 e não conseguiram. Sabe por que eles fizeram isso? Qual que é a justificativa? Para dar liquidez, ou seja, os bancos privados vão ficar com 2,2 trilhão para oferecer crédito para as pessoas, para elas poderem trabalhar, para elas poderem, sei lá, continuar seus negócios. Qual que é o problema disso? Por que eu preciso... Sabe o que aconteceu? Aumentou a taxa de juros, os bancos estão cobrando mais caro por esse valor. Sim. Por que o governo não pegou esses 2,2 trilhão que ele deu para os bancos e não pagou diretamente para os trabalhadores? Eu fiz um cálculo muito simples. Nós hoje somos em 209 milhões de brasileiros. Se o Estado brasileiro se pegasse esses 2,2 trilhões e dividisse entre os 209 milhões de brasileiros, qualquer pessoa, 209, todo mundo teria direito, cada um receberia R$10.526, ou R$877 até o final do ano, de abril a dezembro. Se eu tenho uma família com 4 pessoas, eu receberia R$3.600 por mês. Por mês. Agora, se o governo pagar para todo mundo, eu vou só pegar essa parcela de desassistidos, que são os desempregados, os autônomos que estão sem trabalho, ele projeta que é o auxílio emergencial de R$600, que ele vai atender 70 milhões de pessoas. Se ele pegasse 2,2 tri e dividisse por 70 milhões de pessoas desassistidas, ele conseguiria pagar até o final do ano R$31.428 para as pessoas, ou R$2.619. Aí eu falo para você, precisava determinar congelamento salarial, precisava determinar que os trabalhadores da iniciativa privada ficassem com o contrato de trabalho suspenso, precisava fazer com que essas pessoas passassem por uma humilhação enorme na fila dos bancos para resgatar R$600? Evidente que não precisava. E não precisava porque o Estado brasileiro, o governo federal, adotou uma política de privilegiar aqueles que são sempre privilegiados, que são os banqueiros. E eu digo o seguinte, se a gente não se organizar, e aqui eu vou tentar terminar minha fala aqui, se a gente não se organizar, se a gente não tomar pé da situação e fazer o enfrentamento, o surto de coronavírus, a pandemia, ela vai ser utilizada para quando terminar ou para quando diminuir, para atacar ainda mais direito. Olha o que o Rodrigo Maia falou quando ele aprova o PLP 39. Vou abrir aspas para o Rodrigo Maia. É um pequeno gesto, o PLP 39, do congelamento salarial. Nós não estamos cortando o salário. Todos sabem a minha posição. Num debate futuro,
nós vamos ter que repactuar o Estado brasileiro. As receitas vão cair muito e também os lucros da empresa. Não tem milagre a ser feito. Ou seja, ele está utilizando, ele vai utilizar daqui para. Já está utilizando hoje a crise para atacar direito, ele vai continuar utilizando, como sempre fizeram. Então, assim, a gente tem uma crise estrutural do capital que está promovendo já uma devastação social e essa crise pandêmica, ela só aumenta isso. O usuário do neoliberalismo primitivo e perverso do Brasil, ele só tem uma resposta, que é o seguinte: mandar trabalhar, mandar morrer na fila, ir para os bancos, colocar 2,2 trilhões. Eu lembro do presidente, do dono da XP, falando que o Brasil está ótimo no combate à crise do coronavírus, porque a taxa de infecção para as classes altas baixou. Agora só está morrendo pobre. E termino falando o seguinte, uma frase do Ricardo Antunes, que ele falou o seguinte: se o capitalismo, depois de tudo isso, conseguir se reconstituir, se a gente não fizer nada e o capitalismo se reconstituir, nós vamos dizer que fevereiro de 2020, ou seja, um mês antes de tudo isso, era o paraíso e a gente não sabia. Nós vamos reconhecer o subterrâneo do inferno de Dante. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, Ana. É triste, é lamentável o país estar nessa situação e o povo pobre pagando a conta, né? É triste pensar que essa pandemia veio favorecer mais uma vez a quem já tem tanto, né? Obrigada, César. E agora nós vamos abrir para o público que está nos acompanhando e encaminhando perguntas. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Vamos lá. Eu tenho aqui um questionamento da Ana Gori, servidora do IPEM também, diretora do Sindicef. Ela diz: César, você acha que diante do aprofundamento dos ataques do governo sobre o funcionalismo e o congelamento salarial imposto, que faz com que este governo e o próximo não precisem dar reajuste, você acredita que isto possa fazer com que servidores corram para aposentar pelo regime geral, a fim de garantir os pequenos reajustes garantidos, anualmente? E a gente sabe que algumas categorias Vocês me ouvem, né? Me ouvem, né? Legal. Algumas categorias, algumas carreiras, por exemplo, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, lamentavelmente, histórico, ele está nas posições salariais mais baixas. E eu sei de alguns que se aposentar e fizeram a opção por se aposentar porque não ia ter um prejuízo no valor do salário e porque, em tese, teria os reajustes do regime geral de previdência. Eu não consigo indicar isso para as pessoas, por dois motivos muito simples. Primeiro, você pode ter um enorme prejuízo no cálculo da sua aposentadoria de partida. Segundo, se eu indicasse isso, eu estaria apostando que os próximos governos vão dar reajustes para o regime geral de previdência social. Eu não consigo fazer essa aposta. A única aposta que eu consigo fazer é que, se a gente não lutar, não vai ter reajuste nem para o regime geral de previdência social, nem para o regime próprio de previdência social. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a algum tipo de indicação nesse sentido, ou abra mão lá da paridade e integralidade, porque você pode abrir mão da paridade e integralidade em nome de um reajuste que, em tese, poderia cumprir com o INPC, o IPCA ano a ano, mas pode ser que isso não venha, porque para ter reajuste do regime geral de previdência, você precisa ter todo ano uma lei. E isso depende de vontade política. Tá? Então, a gente sabe que daqui para frente isso vai ser bem difícil. Vontade política nenhuma. Nenhuma. O Tobias, do Museu Lazar Segal, ele pergunta se teve algum partido da oposição que votou contra o PLP do congelamento dos salários. Teve o pessoal votou contra. O pessoal, eu acompanhei a votação porque eles fizeram o destaque do artigo 7º. E o destaque do artigo 7º eram os destaques do congelamento salarial. Só que teve o pessoal, a bancada do PT também votou contra o artigo 7º, a rede... olha que interessante, Tobias, você que está perguntando. O Partido Novo, no destaque
do artigo 7º do artigo 7º da emenda 10, estou mudando agora de assunto. Então, acho que teve partido da oposição que votou contra. Na emenda 10, o destaque era para afastar o artigo 7º que permitia a compra do título podre. Quem apresentou esse destaque foi o PSOL e foi acompanhado pelo Partido Novo. Olha que coisa mais estranha. Enfim, eu não consigo entender muito bem essa lógica, mas o Partido Novo apoiou esse destaque para proibir que o Estado brasileiro comprasse título podre. Muito bem. Eu estou aqui com a Inês Santos, também da direção do Sindicef. Ela faz uma pergunta que eu acho que você já mencionou, mas acho que você não entrou assim dentro direitinho. Mas ela pergunta se cabe uma ADI contra o congelamento dos salários. Legal. É a Inês Santos, ADIs, nossa diretora, né? do IPEM? A Inês Santos. Um beijo para você, Inês. Saudade de ter um abraço, um beijo. Não pode, mas daqui a uns meses, quem sabe. Inês, é o seguinte, a Noênio já acabou. Então ele foi... em 97, ele acabou assim, deixou de ser incorporado novas parcelas, mas aí quem tem continua recebendo. Cabe a DI? Cabe a DI sim, a ação direta de inconstitucionalidade. Ainda não cabe porque, isso é uma coisa importante que eu não falei, e ainda bem que a Inês perguntou, porque assim, sabe aqueles congelamentos, todas aquelas restrições, elas eram válidas para o conjunto do funcionalismo federal, estadual e municipal. Mas tem um parágrafo lá no artigo 7º do PLP 39 que tirava desse congelamento os trabalhadores da saúde, da segurança pública e da educação, os professores. Então esses três, em tese, não teriam congelamento salarial. O Bolsonaro falou que vai vetar. Então o Bolsonaro falou, eu rezo a cartilha do Paulo Guedes, né, e vou vetar esse parágrafo que tirava o congelamento dessas categorias, ou seja, o pessoal que está na linha de frente lá, os enfermeiros, os médicos, o pessoal da segurança pública também vai ter congelamento salarial. Cabe a DI, cabe a ação direta de inconstitucionalidade? Cabe. Ainda não cabe agora porque ele ainda não é uma lei, porque depende da sanção do Bolsonaro. O PLP já foi aprovado pelo Congresso, depende da sanção do presidente, e depois da sanção vai ser publicado. Quando for publicado, cabe a DI. Diversos motivos a gente pode alegar, inúmeros motivos. Qual que é o grande problema? Quem vai julgar isso é o STF. E o STF está tendo um posicionamento político favorável a esse tipo de ataque. Então a gente também sabe das limitações do STF, tá? Mas cabe, é bem possível que isso seja encaminhado, sempre por uma entidade de âmbito nacional. Entendi. Bom, nós estamos aqui com bastante participação, muitas pessoas elogiando a sua colocação, César. Obrigado. Agradecendo bastante por tantas notícias, infelizmente não tão felizes para o nosso ver, né? Sim. Mas só um minutinho, por favor, eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá bom. Então, uma servidora do IPEM, ela pergunta, né, como fazer esse enfrentamento? É muita luta, né? E essa pergunta dela, como fazer esse enfrentamento, eu só sou advogado, né? Mas assim, eu sou advogado, mas eu sou meio metido, né, meio intruso. Então vou até dar uma, assim, não é fácil. Assim, qual que é o nosso principal mecanismo de mobilização? Sempre foi ir para a rua. Sempre foi para a rua. Só que hoje, quem está falando para as pessoas irem para a rua é o genocida. A gente não vai falar para as pessoas irem para a rua para morrer, né? Então, assim, o desafio que está dado para os sindicatos, para os movimentos organizados, para os trabalhadores é o seguinte: como fazer a mobilização sem poder ir para a rua? Porque a política de mandar as pessoas irem para a rua é a política do Bolsonaro. E a política do Bolsonaro é muito simples, é a política da morte. O Bolsonaro ele fez um cálculo muito específico. Então, assim, se vai morrer pobre, que se exploda, não foi isso que ele falou? E daí? A gente, então, que a gente não tem essa política, a gente tem que criar mecanismos de luta nossa. Então, assim, a gente transformar um ambiente desse virtual no espaço de luta é importante? É importante. Os panelaços são importantes? São importantes. Mas a gente vai precisar avançar muito mais na nossa organização para poder fazer frente. Não é uma resposta que tem fácil, não é uma pergunta que tem fácil resposta, não. Tá dado o desafio.
É verdade. Bom, César, nós vamos partir para o encerramento, nós estamos aqui há 1 hora na nossa live, e eu quero aqui, acho que você trouxe bastante informação, agradeço muito, e eu agradeço a sua participação, e gostaria de abrir um espaço para suas considerações finais, e informar a todos que as demais perguntas poderão ser encaminhadas ao departamento jurídico, pelo e-mail jurídico@sindicefsp.org.br ou pelos telefones ZAP 96862-6748. Tá. Legal. Eu vou fazer o fechamento, mandar um abraço para todo mundo. Quero mandar um beijo especial, viu? Tô parecendo Maguila, né? Lembra no Maguila no final das lutas? Eu quero mandar um abraço. Então, vou mandar um beijo para todo o pessoal do jurídico, a Jana, a Karina, a Dani, a Regiane, grande Regiane, a Eliana, a Fábia Lara da imprensa, o Vini que está ajudando a gente, a Helena Maciel, chapa minha mesmo, a Sheila, a Sandra, o Christian, que é o pessoal que está fazendo a luta lá do sindicato, mantendo o sindicato nativo aí para defender o direito de todo mundo, né? E não é fácil, é uma situação difícil, acho que a gente está com grandes desafios. Na quinta-feira estarei em algumas reuniões virtuais aí com o pessoal do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, pessoal do INCRA, pessoal da Cultura, e é isso, Ana, desejar muita força, muita luta, fiquem em casa e até a próxima. Obrigada, César. Olha, desculpe, mas veio aqui mais uma perguntinha. Bora. Aliás, nosso pessoal da técnica aí pergunta se você recebe mais 3 perguntinhas, pode ser? Bora. Se não cair aqui a conexão, eu falo. Tá bom, vamos lá, então. A Liliane pergunta, eu acho que é a Liliane aposentada do IPEM, se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Ela pergunta se há um risco do governo publicar uma portaria determinando a abertura das unidades da Secretaria do Trabalho, colocando em risco a vida dos trabalhadores. Se isso ocorrer, qual medida jurídica poderá ser tomada? Ou melhor, há alguma medida preventiva, César? Essa disputa, essa exatamente disputa entre o governo estadual e o governo federal. Porque o governo estadual determina o fechamento de determinadas atividades, e a gente tem que falar, o Dória, ele fala que está decretando a quarentena aqui, só que 75% da atividade econômica, de acordo com ele, está sendo realizada. Então, por exemplo, a construção civil está funcionando, isso é um negócio de maluco, né? E aí, então, você tem um decreto fechando as atividades, decreto estadual, e você tem um decreto federal. Qual que é o grande problema? O decreto estadual pode falar que unidades do Serviço Público Federal vão estar fechadas? Isso é uma invasão de esfera de competência. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Só que tem uma outra questão, que é o próprio governo federal e a decisão do STF fala que os estados e municípios têm mais condições de entender a lógica da contaminação para poder determinar o fechamento das coisas. Então, se for decretado a abertura de determinados serviços federais nesse período, a gente vai ter que ajuizar as medidas para tentar reverter. Não vai ser fácil, é uma disputa de legislação, né? De normatização federal e estadual, mas a gente vai ter que fazer esse enfrentamento, inclusive calcado nas orientações da OMS e do próprio Ministério da Saúde, né? Sim. Tá. Eu tenho outra pergunta da Cristina Sato, do INCRA. Ela diz, doutor, como têm sido as decisões do judiciário em relação à preservação de vidas no serviço público em atividades não essenciais? Muitos colegas ainda estão em trabalho presencial. Não, desculpa, é a pergunta, tá? Se muitos colegas ainda estão em trabalho presencial. Então, se muitos colegas estão em trabalho presencial, no serviço público federal, não. No serviço público federal, não. Mas eu vou falar do exemplo que a gente teve do sindicato que eu trabalho, nos sindicatos metroviários, né? Como que está a discussão do judiciário sobre isso? A gente ajuizou uma ação pedindo... a gente nem pediu para fechar. A gente pediu para que o metrô fornecesse EPI.
máscara, álcool em gel, luva, e afastasse os trabalhadores com mais de 60 anos do grupo de risco. A gente conseguiu uma tutela aqui, uma decisão favorável aqui no TRT, foi para o TST, o TST cassou a decisão, por um problema processual que é absolutamente superável. Então, a presidenta do TST, ela basicamente falou o seguinte, ó, vão trabalhar lá, condenou as pessoas à morte, né? Então, o papel do judiciário, do judiciário trabalhista e do judiciário, a gente sabe muito bem qual que é. A gente, às vezes, as contradições do Poder Judiciário, mas, via de regra, a gente também tem dificuldade quando a gente faz essa disputa, né? Então, esse exemplo do metrô que eu dei para vocês, ele é bem emblemático sobre como que o Judiciário está lidando com isso, né? Entendi. A Bernadette Serafim, nossa querida Bernard, ela diz, doutor César, muita preocupação, quem aposentou antes de 2004, como fica? Pode perder as gratificações? Não, pelo PLP 39, não. Pelo PLP 39, você vai ficar com a remuneração congelada. Então, é isso que o PLP 39 dispõe. Você fica com a remuneração congelada e não vai ter nenhum outro tipo de benefício que vai ser deferido, não vai ser nem criado, nem majorado, nem aumentado nenhum outro tipo de benefício, seja de caráter salarial ou indenizatório. Então, vencimento básico, gratificação, insalubridade, tudo, insalubridade está cortada, mas enfim, tudo isso vai ficar com o mesmo valor, vai ficar congelado. As outras verbas que são indenizatórias, transporte, alimentação, ajuda de custo, abono de permanência, auxílio pré-escolar, tudo isso também não pode sofrer nenhum tipo de reajuste. Durante esse período isso vai ficar reajustado, não vai ser cortado, mas vai ficar travado. Tá. Só fazendo uma correção, a Liliane, que fez a pergunta, ela é do Ministério do Trabalho, do ex-Ministério do Trabalho. Tá. E agora, para finalizar mesmo, doutor César, a Francinete Manzan, de Ribeirão Preto, diretora do Sindicef também, ela pergunta, quanto à dívida pública, qual a melhor forma de movimento, pedindo para que não se pague a dívida até que se organize a economia? Bom, mas isso é central. Além, viu, Ana, além dos 2,2 tri que eles deram para os bancos, esse ano de 2020 está projetado para pagar ainda basicamente mais 1 trilhão para os bancos da dívida pública. Então, assim, eu acho que não tem momento mais oportuno de você falar assim, não tem mais como pagar essa dívida, né? A defesa de que se faça auditoria, tem um movimento Auditoria Cidadã da Dívida Pública, ela foi, inclusive, aprovada numa lei orçamentária, a Dilma vetou, é bom que se diga isso também, né? Fazer a auditoria da dívida, porque se faz a auditoria da dívida, se descobre um monte de problema nela, porque é uma dívida que quanto mais paga, mais aumenta. Eu nunca vi isso. Você paga, aumenta. Assim, isso passa por diversas esferas, mas a esfera central hoje é a esfera de autorização da realização da dívida pública para provar que não tem a dívida. E provando que não pagar. Agora, é evidente que a sociedade civil ela vai ter que se organizar para exigir do poder público que não pague, não desloque mais 1,2, 1,1 tri para um sistema que já recebeu 2,2 tri, quando as pessoas estão passando fome nas ruas, né? Sim. Essa que é a questão. Muito bem, obrigada, doutor César, obrigadíssima mesmo. Agora, encerrando para valer, agradeço a sua presença, agradeço a todos que nos acompanharam, estamos no fim da nossa live, e recomendo a todos que acompanhem a agenda do Sindicef, e, nossa, apareceu aqui um monte de coisa, acompanhe a agenda do Sindicef e participe dos encontros setoriais. Veja direitinho a agenda, vai ser super importante estarmos juntos aí nessas reuniões. Obrigada, César, até mais, um forte abraço.